Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Valclemar. Eu queria ler uma palavra com vocês que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 22, no versículo 1, que fala assim: a parábola dos convidados para as bodas. Versículo 1 fala assim: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o banquete, os meus bois e novilhos gordos já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. E eles, porém, não se importando, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, no versículo 9, ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos que encontraram, tanto mal como bom. E a sala do banquete se encheu de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo, ou emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, e lançai para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmão, glória a Deus, aleluia, que nesse dia eu quero trazer essa palavra, uma meditação para a vossa consciência, você que tem nos acompanhado, preste atenção. O Senhor Jesus, Ele nos chama, glória a Deus, aleluia, em meio à turbulência, em meio à falência nossa espiritual, em meio às confusões, contenda, dissensões, em meio às prostituições, adultérios, em meio às armadilhas e pecados deste mundo. Ele vem e diz: olha, essa parábola ela simboliza, ela mostra isso. O Senhor enviou os seus servos a pregar a sua palavra para você e para mim. Você que está preso, você que está nas drogas, você que está aí sem fazer nada, como que deixando a vida levar. Jesus, ele já mostrou, ele já enviou os seus servos para chamar eu e você. Quem são os seus servos? Foram os profetas. Quem são os seus servos? Glória a Deus, os discípulos. Jesus, ele veio como filho e também está te chamando, te chamou e está te chamando. É isso que a Bíblia quer dizer. Enviou ainda outros servos com este recado. No versículo 4 aqui está falando: dizei aos convidados: eis que preparei o banquete, os meus bois e novilhos gordos já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. O Senhor está chamando para um dia que vai haver, que é o dia das bodas do Cordeiro. É o dia do casamento do Cordeiro. É o dia que o Senhor vai querer todos lá, porque todos estão convidados. Agora, com uma observação, a Bíblia diz que as pessoas que eram convidadas não aceitaram a palavra de Deus sobre as vossas vidas. E pegaram os servos, que foram os profetas, prenderam, mataram, serraram ao meio, judiaram, torturaram.
e o Senhor se irou muito. E a Bíblia diz aqui, isso aqui é uma parábola mostrando de como aconteceu, como está acontecendo e como vai ser finalizado essas bodas do Cordeiro. Porque Deus nos chamou, e se nós não atender esse chamado, nós estamos maltratando, estamos falando, estamos xingando, estamos matando os servos de Deus, que é a palavra de Deus enviada para toda a terra através dos teus servos, profetas, discípulos e os homens piedosos que servem a Deus. Não é os homens escandalosos, não é os homens que estão fazendo escândalos, que estão mentindo, que estão estuprando, se prostituindo e adulterando. Não são esses homens os servos de Deus. Os enviados são os profetas que morreram louvando e glorificando a Jesus. Esses são os profetas de Deus, os servos de Deus. Ei, você que diz que é servo de Deus está se prostituindo, você não é esse servo enviado. Você que diz que é servo de Deus está adulterando, está roubando, você não é esse servo enviado. O servo enviado, ele cumpriu a missão. Aleluia! Isso que a parábola de Mateus capítulo 22 está falando. Aí está a ceia, está a boda. Aí está já tudo pronto. Por que está tudo pronto? Porque você não está fazendo nada. O Senhor fez por nós. Aleluia, glória a Deus. O Senhor e os discípulos, servos de Deus, fizeram até o fim. Eles amaram a cruz, amaram Cristo e se entregaram com honestidade, justiça e fé por este reino celestial. As bodas já estão prontas. Oh, Jesus! Não adianta, glória a Deus, aleluia, colocar igreja para se enriquecer. Não adianta colocar tronos para vir a ser exaltado. Você vai ser abatido. Ei, você que usa de leviandade já está sendo abatido pelo Rei dos Reis. A Bíblia diz que ele vai enviar o seu exército e vai vos destruir, porque você não deu ouvido, não obedeceu ao Cordeiro de Deus. A Bíblia diz, no versículo 7, e o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. É isso que o Senhor promete para você, rebelde. Para nós, se não dermos ouvido a esse chamado. E ainda tem mais. Não adianta só aceitar Jesus por palavra, por boca e ficar dentro da igreja, enganando, mentindo e falsificando a palavra de Deus. A Bíblia diz que, glória a Deus, aleluia, o Senhor saiu e foi encontrando aqueles que não eram chamados, aqueles que não tinham convite. Talvez seja você hoje, não tem chamado, não tem convite, não tem ministério, nunca louvou, nunca pregou, nunca leu a Bíblia. Hoje o Senhor está te chamando. Será que você consegue ouvir a voz do Cordeiro? Ele ainda fala mais, e saindo os seus servos pelos caminhos, ajuntaram todos que encontraram, tanto mal como bom. Eu sou bom, eu não bebo, não fumo, não faço mal a ninguém. Pois é, você também está sendo chamado. Eu sou mal, eu faço e desfaço, eu já matei, eu já roubei, já fiz o que fiz, pecados terríveis. Te arrependa-te, o Senhor está te chamando também. No versículo 11 ele diz assim, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Aí é que está um ponto que eu quero chegar aqui. Primeiro ponto, no capítulo 22, no versículo 3, ele fala assim, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Ou seja, vir de vir, não de ir. Dá para entender? Então o Senhor não está falando para você ir, porque os servos já vieram, já fizeram, Jesus já veio, já morreu, já semeou a palavra, já preparou o campo.
Deus já está mandando a chuva, já está nascendo, os campos já estão brancos, já estão maduros. Então não é para você ir, é para você vir, para você voltar. Será que é difícil de entender isso? Voltar às podas, voltar ao reino, voltar ao jardim do Éden, voltar novamente para viver com Deus. Você não nasceu para viver no erro, nem ser bom, nem ser mal. Você nasceu para adorar a Deus, para ser uma árvore no jardim do Éden, para ser uma árvore no meio da natureza, para dar frutos bons, para alimentar os passarinhos, para fazer parte do paraíso. É isso que você e nós nascemos. Então é para vir, não é para ir. Então o Senhor, depois de ter exterminado aqueles que rejeitaram o seu convite, é o que vai acontecer. Apocalipse nos diz isso. Ele enviou ainda pelas ruas e começou a juntar os que não eram convidados, dizer, vamos lá. E forçou-lhes a ir à ceia. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus, seja ateu, seja incrédulo, crente ou não, vai ter que se dobrar diante de Deus. Não é escolha sua, é Deus quem manda. E quando Deus manda, tudo acontece e obedece. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor entrou na festa, o Senhor veio, o dia do arrebatamento chegou, o dia, glória a Deus, aleluia, do momento final da tua morte chegou. E aí ele vai te olhar, ele vai me olhar, e se nós não estivermos vestidos de núpcia, o que significa isso? Se nós não estivermos vestidos de justiça, de santidade, do sangue do Cordeiro, da palavra de Deus em nosso coração, em nossa testa, em nossa mão, em nossa vida, você está com as vestes sujas. Não é as vestes nupcial, as vestes nupcial é a palavra de Deus em nós. Esse é o diferencial. Você vai ser lançado fora. A Bíblia diz que, no versículo 12, ele fala assim, perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo, sabe por quê? Quando nós estiver diante de Deus, quando você partir, nós partir, você e eu, ninguém vai ter livre-arbítrio, não tem mais liberdade. Partiu, você está na mão de Deus, a tua justiça vai falar mais alto, a nossa justiça vai falar mais alto. Ou seja, se você confiou em Jesus, se você confiou e obedeceu a palavra de Deus, ela vai falar mais alto, te salvando, te livrando como advogado. E você vai ter umas vestes limpas, uma veste nupcial, porque o sangue do Cordeiro vai te cobrir. Mas se você não aceitou ateu, se você não aceitou espírita, bruxo, se você não aceitou incrédulo, se você não aceitou desviado, se você não aceitou irmão que está se desviando, por favor, volte. Ei ateu, creia. Ei desviado, volte, aceite Jesus, reconcilie com a palavra de Deus que está nas tuas mãos, do teu lado. Seja ela o nosso futuro, para que você não seja lançado fora, como diz o versículo 13. Então disse o rei aos servos, amarrai-o, pés e mão, e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Isso é o juízo final. Isso é as trevas exteriores, significa o lago de fogo, onde a besta, o falso profeta, e até o inferno vai ser lançado. E aí vem o versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então está aí uma palavra de Deus para você. Hoje é o dia de ser escolhido. Você foi chamado, você está sendo chamado. Não para ir, mas para vir, voltar para o teu lugar. Voltar para o jardim do Éden. Voltar a dar fruto, voltar a ser uma árvore verde, plantadas a ribeiros de água, como diz o Salmo 1. Onde tudo que fizer prosperar, porque Deus vai ser contigo. Prosperará, porque Deus vai ser contigo. Que esta palavra está aí um símbolo, uma mesa com comida. É o que o Senhor tem para nós hoje, porque amanhã pode ser tarde. Mas aceite Jesus, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em águas emergentes, rios, em águas naturais. E venha, glória a Deus, aleluia, voltando para o jardim do Éden, para a mesa do Cordeiro, porque o Senhor está às portas. Que Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.